Hoje eu queria falar para você sobre algumas marcas de uma geração que se levanta. Amém? Quantos fazem parte de uma geração que se levanta? Amém? E quando eu estava fazendo o esboço dessa palavra, o Espírito Santo estava falando fortemente comigo a respeito de um grande avivamento que nós iremos viver. Só que você sabe que todo avivamento é fruto de alguém que se levanta. Nas gerações, homens e mulheres de Deus se levantaram. Você vê que homens como Charles Spurgeon, Martinho Lutero, João Calvino, que foram pessoas que participaram de uma grande reforma, de um grande avivamento, eles se levantaram em tempo oportuno para pregar o evangelho da graça de Deus. E olha só, isso está incluso no pacote da mensagem, mas tem muita gente que quer ser usada por Deus. Mas para ser usado por Deus existem algumas marcas que você vai ter que levar no seu coração. Vai ter que levar algumas marcas por trás de uma história que você constrói com o Senhor. Amém? Então, eu costumo dizer que tem muita gente que gosta da coroa de glória, mas ela não quer em nenhum momento usar a coroa de espinho. Ela gosta muito de colocar lá um texto no Instagram, no Facebook, mas por trás de todo o texto existe uma vida com Deus. Amém? Compreender que isso faz parte de uma marca que uma geração que se levanta tem. Não é só um nomezinho, Radicais Livres, não é isso. É você compreender a identidade que nós temos. É você compreender que nós não estamos aqui por causa de um modismo, nós não estamos aqui porque nós queremos o nosso nome seja célebre, nada disso. Porque todos nós somos transitórios, a menos que o Senhor venha e nos arrebate, amém? Eu vou falar para você, ainda que nós venhamos a passar, a obra do Senhor vai permanecer. Só que enquanto nós estivermos aqui, preste atenção, existe um legado e existe algo geracional que nós devemos deixar. Entende? Quero agradecer até o pastor William, os irmãos também que estiveram orando. Semana passada, no sábado, me tornei pai oficialmente. Hoje me perguntaram assim, obreiro, como é que é essa experiência? Eu falei, depois de ter um encontro com Deus, é a experiência mais fantástica da minha vida. Tem dia que eu acordo, eu fico só olhando para minha filha, eu falo assim, gente, é minha filha. Aí tem gente que passa assim, eu falo assim, tá vendo? Minha filha. O pessoal já sabe, mas eu faço questão de falar, é minha filha e tal. Esses dias eu estava orando por ela, bem pequeno, eu falei, Senhor, que ela tem as marcas do seu amor nessa geração. Porque ainda que com o tempo passe, e é fato da vida, os pais vão primeiro, ela ainda vai lembrar daquilo que o Senhor colocou no coração dela. E essas mesmas marcas têm que estar dentro de você. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe? Uma geração que se levanta. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 7. Você pode acompanhar aqui, ou se você quiser abrir a sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 7, diz assim: Tu, pois, meu filho, quantos são filhos aqui nessa noite, amém? Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita e se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Feche seus olhos, recline a sua cabeça. Pai, essa é a tua palavra é viva e eficaz. Nessa noite, Senhor, abrimos o nosso coração e a nossa mente para recebermos a tua palavra. Eu quero pedir para que cada um receba uma marca no seu coração, Senhor, para que eles sejam marcados com a tua palavra, com o seu espírito, que nessa noite eles respondam ao clamor que vem dos céus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Senhor, a nossa geração se levanta nesse tempo. Estamos aqui nesse sábado, Senhor, porque temos um desejo de sermos usados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Interessante aqui, esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus, em que Paulo, ele escreve uma carta ao seu discípulo chamado que, irmãos? Timóteo. Fala comigo, Timóteo. Timóteo era muito novo, gente. Você sabe o que é um pastor muito novo? Ele assumiu uma igreja local. Então o apóstolo Paulo, com anos de experiência, ele começa a falar o quê? Sobre algumas marcas que Timóteo tinha que ter na vida dele, que são marcas que são inegociáveis. É inevitável que você, em algum momento, não vai militar como um bom soldado de Cristo. E é interessante, né? Quem já serviu o exército, você vê que a linguagem que o apóstolo Paulo usa é literalmente as mesmas coisas que passam na vida militar. Ele fala: ninguém que é militar se embaraça com coisas dessa vida. Você agrada aquele que te alistou. Quem nos alistou para essa guerra, irmãos? Quem foi? Jesus. Você não se embaraça com coisas dessa vida, porque é tudo transitório, é temporário. Nós estamos aqui para quê? Para agradar aquele que nos alistou para a guerra. Amém, irmãos? Só que na guerra tem um campo de batalha, e às vezes você está lá, recebe um tiro de raspão, cai no chão. Não quer dizer que você perdeu a guerra, mas quer dizer que em algum momento você foi atingido. Mas tudo isso faz parte de quê? Algumas marcas que todo radical livre precisa ter na sua vida. Você precisa ter o quê? Marcas que com o tempo as pessoas vão falar: irmãos, passou 1, 2, 3 anos e ela continua apaixonado pela presença, pela palavra, continua sendo uma pessoa sólida, constante no Senhor. E a primeira coisa que eu quero te falar aqui, que é literalmente a marca de um radical livre, de uma geração que se levanta, é: você precisa se fortificar na graça de Deus. Fala comigo, eu preciso. Fala comigo, eu preciso me fortificar na graça de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: tu, pois, meu filho, quantos são filhos? Olha o que a Bíblia diz: fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Interessante, o apóstolo Paulo não falou para Timóteo: fortifique-se na lei, nos 10 mandamentos, fortifica-se em rudimentos, em regras. Ele falou o que, irmãos? Fortifica-te aonde? Na graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? A melhor maneira de você perceber que você é chamado e chamada pelo Senhor é você enxergando-se como um desqualificado diante de Deus. Se você pensa que há qualidades em você para cumprir o chamado, você não vai cumprir o chamado, porque toda pessoa que cumpre é um desqualificado. Ah, obreiro, então eu sou uma pessoa que não precisa fazer nada da vida. Não é isso. É você enxergar as suas limitações e falar: Senhor, eu preciso da sua graça. Você está entendendo o que eu estou falando? Qual o problema? Que com o tempo as pessoas começam a achar que a oratória, que o tempo de leitura dela, isso tudo é importante, mas olha só, a graça de Deus vai te levar além das suas limitações. A graça de Deus é aquilo que faz com que você ande, quando os seus pés já estão cansados, você fala assim: Senhor, cheguei no meu limite. A graça de Deus vai te impulsionar. Você está entendendo? Por isso que Paulo ele fala assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Mas olha só, você só pode se fortificar na graça com uma condição. Preste atenção no que eu quero te dizer. Para nós sermos mais fortes na graça de Deus, nós precisamos conhecer, sabe quem? Jesus. A palavra de Deus diz: quanto mais conhecemos o Senhor, a graça de Deus é multiplicada na nossa vida. Sabia? E é interessante, você olha os evangelhos. Alguém chegou a ver a série The Chosen toda? Levanta a mão, quem viu toda? Irmãos, eu vou falar para vocês, já vi muito filme. Titanic eu vi 4 vezes por causa da minha esposa. Eu já sabia até as falas do Leonardo DiCaprio. Ficava vendo com ela e tal, amém, glória a Deus. Mas irmãos, a primeira vez que eu chorei vendo uma série foi vendo The Chosen. Quando eu vi Jesus falando com Maria de Magdala, né? Meu coração na hora ficou apertado. Eu falei: parece que eu estava lá na cena. Tá entendendo? Aí você vê que aquilo dali é graça. Olha só, você sabe que Maria Madalena, que é Maria de Magdala, era a cidade dela, né? Era uma mulher que ela era o que, irmãos?
prostituta, era uma mulher que ela era impura. Mas olha só, presta atenção, Jesus estende as mãos para essa mulher, mostrando o quê? Eu sou um Deus gracioso. Eu sou um Deus que no momento da sua limitação, no momento que você pensa assim, estou no lamaçal, eu estendo as mãos. Está entendendo o que eu estou falando? Por isso que a Bíblia está falando o quê? Fortifica-te na graça. Porque em algum momento da sua vida, você vai achar que você tem qualidades. Você vai pensar assim, nossa, já li a Bíblia toda. Eu lembro quando eu era líder de célula, né? Já contei esse testemunho para tanta gente. Uma vez perguntaram na célula assim, tá bom, bênção demais essa palavra, tu já leu a Bíblia toda? Mas eu fui para debaixo da cadeira. Eu estava cheio de vergonha, nunca tinha lido a Bíblia. Isso era em 2012, eu fiquei assim, não, é porque tentei desconversar. Aí falei, agora eu vou ler a Bíblia toda. Aí cheguei lá na célula, um ano depois, né, devocional certinho, 2013, falei assim, agora eu quero ver quem vai me perguntar, quem leu a Bíblia toda. Pergunta aí. Não, ninguém me perguntou. Mas eu entendi que aquilo dali era Deus querendo quebrar. Por quê? Porque não adianta eu bater no peito que eu li a Bíblia toda se eu não tiver a revelação dela. É para bater no peito só? Só para dizer que você leu? Ou é para você enxergar Cristo? Para você em um momento olhar aquela Bíblia que não é só para postar no Instagram e ter lágrima lá na folha de você chorando, falando assim, Jesus. Você vendo um Deus que é Cristo encarnado, tocando num homem que era leproso, que todo mundo se afastava, porque a lepra era contagiosa, e você vê Cristo se aproximando dele. Isso é graça, irmãos. Graça é você em algum momento da sua vida ver muita pessoa apontando o dedo para você, e você vê um Cristo que estende as mãos e fala assim, eu ainda vou andar 1, 2, 3, 4, 5 milhas com você. Isso é graça. Mas olha só, você só aumenta a graça de Deus na sua vida quando você tem revelação de Cristo. Olha o que a Bíblia diz. 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, olha só. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, o que a Bíblia está falando? Graça e paz sejam o quê? Vamos lá, graça e paz sejam o quê? Multiplicadas. Mas a Bíblia diz o quê? No conhecimento de quem? Vou te mostrar na prática o que é isso. Quanto mais você conhece a Cristo, mais revelação você tem da graça e flui nela. Você está entendendo? Quanto mais você conhece o Senhor, mais você desfruta da graça. Amém, irmãos? Sabe o que é graça de Deus? É você acordar sábado de manhã, olhar para o lado e ver sua filha sorrindo. Para mim isso foi a graça de Deus nesse sábado. Todo mundo falou para mim, poxa, tu queria ter tanto um menino. Eu falei assim, não, eu queria ter uma menina. E eu ainda falei que seria menina. Interessante, quando o homem ele fala, é aquilo que acontece. 80% quem estava lá no meu chá falou, vai ser menina. Eu falei, já sei que vai ser menina. Quem estava lá era a Bia só, que estava no meu time. O resto, eu falei, eu sei que vai ser menina. E olha só, interessante, eu falei ainda para minha esposa, falei assim, e ela vai ser usada nessa geração ainda. Vai ser uma flecha nas mãos do Senhor. Mas olha só, o que é graça de Deus na sua vida? Presta atenção, é aquilo que você tanto pede ao Senhor, em algum momento você vê se materializando na sua mão. O que você tem pedido a Deus nesse tempo? É a multiplicação da sua célula? É uma porta aberta para emprego, uma promoção? É a empresa ser aberta? Ou a graça de Deus é o seu casamento? Ou você começar a relacionar? Alguém diga amém. Ninguém quer relacionar, gente? Você tem que enxergar Jesus. Quando você enxerga Jesus, seus olhos se abrem. Amém? Já viu a estrada de Emaús? A estrada de Emaús tinham 2 homens caminhando lá, e eles não sabiam que estavam com quem? Com Jesus, porque os olhos deles estavam vendados. Pare de se apegar à lei, se apegue à graça. Fala, Senhor, eu quero ter um conhecimento maior da sua graça, para eu fluir nessa revelação. Quanto mais da graça você tem na sua vida, e tem revelação dela, mais você flui no Senhor, amém? Você consegue entender isso? E sabe por que eu estou falando isso para você? Preste atenção. Há um exemplo claro disso na palavra de Deus. Alguém já leu a passagem da transfiguração de Jesus? Jesus foi transfigurado, e quando ele foi transfigurado, Pedro era o discípulo bocão. Todo mundo tem um discípulo bocão. É aquele que fala o que dá na telha. Pedro era assim. Deu na telha, ele falou. E aí estava lá, Jesus
Elias e Moisés. Presta atenção. Jesus, Elias e Moisés. E aí Pedro chega e fala assim: mestre, bom é estarmos aqui. Faremos o quê? 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Elias e Moisés representam os profetas e a lei. Moisés foi um instrumento de Deus para transmitir a lei. Elias é considerado o maior dos profetas no Antigo Testamento. Mas olha só, presta atenção. Quando Pedro fala isso, a Bíblia diz que uma voz do céu vem o quê? E fala o quê? Alguém lembra? Este é o meu filho amado, a ele ouve. Por quê? Deus estava querendo mostrar: para de se apegar aos rudimentos da lei, Moisés, e para de se apegar também aos rudimentos dos profetas. Estamos numa dispensação maior, que é a graça de Deus. É a graça, é o favor imerecido. Você não merece, mas olha só, a sua falta de merecimento não te qualifica a manter uma vida de pecado, porque quanto mais eu conheço a graça de Deus, menos eu me apego às coisas desse mundo, e eu tenho uma vida mais consagrada ainda ao Senhor. E aí eu lembro de um jovem, 18 anos no encontro com Deus, não tinha qualidade, limitado, e até hoje não tem, tendo um encontro com a graça de Deus e a vida dele sendo transformada. Talvez essa seja a história de cada um aqui. Você foi lá no encontro, achou que seu pecado não tinha perdão, mas ouviu um Deus falando assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. E essa mesma voz ecoa até hoje. Está conseguindo entender? Amém? Então, essa é uma marca. A marca daqueles que querem se fortificar na graça. Eu fico chateado que às vezes eu boto caixa de pergunta no Instagram, o pessoal começa a colocar lá: obreiro, pode, não pode, faz, não faz, sei que lá. Eu falo: irmão, vai ouvir o Espírito Santo. Está querendo, eu não dou conta nem da minha vida direita às vezes, e agora eu ainda tenho filha. Então assim, agora que eu não vou dar conta da minha vida mesmo, tem que dar conta da vida dela. Aí pessoal: obreiro, pode isso, pode aquilo, e se fizer isso, e se fizer aquilo. Eu falo: irmãos, você vai dar conta de tudo que você faz ao Senhor, tanto para o bem quanto para o mal. Inclusive esse que vos fala também vai dar conta de tudo que faz ao Senhor. Então preste atenção, flua na revelação que o Senhor te der. Mas olha só, fortifique-se na graça de Deus que é em Cristo Jesus. Procure conhecer mais o Senhor. Em vez de gastar o tempo lá, horas e horas em Netflix, Amazon Prime, Instagram. Estou lendo um livro que revolucionou minha mente, Pirâmide da Sabedoria. Eu falei: Jesus, sou um pecador, meu Deus do céu. Os dados aqui que o Lucas deu aqui no momento da oração, é verdade. Tanta gente que ela fica com um acúmulo de informação na cabeça, que até na hora de dormir, ela não consegue largar o telefone, ela tem um vício. E o pior de tudo, eu vou te falar, acorda, a primeira coisa que ela faz é... Eu falo: Jesus, se essa fome fosse para ler a tua palavra, aí vai acontecer um avivamento, aí uma geração se levanta. Está entendendo? A barriga está roncando, mas o telefone é prioridade. O meu telefone. Quer fazer uma experiência na sua vida? Tenta ficar um dia sem telefone. Um dia. Já estou vendo gente ali na cadeira assim, ó. Jesus, está entendendo o que eu estou falando? Isso é o quê? Graça de Deus. Você precisa ser fortificado na graça de Deus que há em Cristo Jesus. E a segunda coisa que eu quero falar para você aqui, preste atenção: ensine a outros o que tem recebido de Deus e daqueles que te ensinam. Eu vou falar para vocês uma coisa que é interessante. Todo líder de célula, legitimamente, todo discipulador, todo o líder em treinamento, ele tem um desejo de transmitir tudo aquilo que ele sabe àqueles que caminham com ele. Você concorda comigo, quem é líder? Às vezes parece que a gente quer pegar o nosso coração, arrancar e botar na pessoa. Eu sei que tu está rindo, porque às vezes dá vontade de fazer isso. Mas olha só, tudo isso é fruto de tempo de qualidade, é estar junto, é conversar, é bater papo, é ir até no mercado. Às vezes eu vou no mercado com o discípulo. Esses dias eu fui com um discípulo, Jesus do céu. Falei: vamos lá no mercado rapidinho. Falei: olha, a gente entregou o jejum juntos, 6 horas, né? E você sabe que quando entrega o jejum, a barriga
Falei, Senhor, dai-me forças. Olhei para o céu e ouvi uma voz: tu és o meu filho amado, mas ainda não pode comer. Falei, Senhor, dá 6 horas. Aí deu 6 horas. Aí eu fui comer com ele. Só que assim, você sabe, né? Quando eu era pequeno, 13 anos, eu pensava assim: não pode comer no supermercado, só se pagar. Depois que pagou, passou o caixa, show de bola. Aí eu descobri um dia que você pode comer, mas você tem que deixar lá no carrinho, porque tem que pagar. Falei para ele, ó, comemos lá, eu e ele. Falei, ó, deixa aí no carrinho, porque a gente tem que passar pelo caixa e tem que pagar isso aí, a gente é crente. Imagine o testemunho que a gente vai dar. Aí tá, fui lá no carro dar uma carga no telefone, porque era compra para o encontro com Deus, irmãos. Então quem já fez compra para o encontro com Deus, você sabe que é aquela compra que tu começa 3 horas e termina às 7. Sempre tem coisa para comprar. E aí eu deixei lá, mas sabe o que era um garoto novo? Parece que nunca foi no supermercado. Falei, até nisso a gente tem que ensinar, gente. Porque quando tu casa, eu vou falar para você, quando você casa, você perguntar para pastor William, que é mais experiente, o Marcos, o Kleber, quem está casado, tu tem que aprender, irmão, tem que se virar. A esposa pede desinfetante, aí tu chega lá com um guaraná e fala assim, não era isso que eu pedi. Aí tu se vira. Aí fiquei lá na fila, deixei lá, falei, ó, vou ali carregar o telefone. Eu fui carregar o telefone. Quando eu voltei, cadê o carrinho? Cadê o discípulo? Não, a moça levou e tal. Falei, Jesus. Olha só, presta atenção que eu vou falar para vocês. Vocês vão ensinar muita coisa espiritual. Você vai ter que ensinar coisas naturais também para a pessoa. Se portar na mesa. Fui comer um dia com uma pessoa. Sabe aquela pessoa que bota a comida na boca e ainda empurra? Falei, Jesus. Falei, varão, hoje tu está comendo comigo, mas daqui a pouco, quem sabe tu come com o pastor Ricardo na mesa? Quem sabe um dia tu come com o pastor Luiz? Alguém diga amém? Amém, irmãos? Você não sabe para onde Deus vai te levar. Hoje tu está aqui comendo comigo ali o churrasquinho da esquina, mas daqui a pouco você pode estar nos Estados Unidos. Aí você come lá, aí alguém olha você comendo e fala assim, oh my God. Tá entendendo? Oh Jesus Christ. Sai até da sua mesa, entendeu? Tem gente que tem mais experiência aqui, sabe o que eu estou falando. Então, olha só, presta atenção. Você precisa transmitir tudo que você sabe para as pessoas que estão perto de você. E tudo aquilo que você tem aprendido. Tudo aquilo que você tem aprendido com homens e mulheres de Deus. Um dia eu fiz uma experiência, e que boba, né? Acredito que foi de Deus também. Eu tenho o costume de toda segunda-feira mandar mensagem para as pessoas. Mando um texto bíblico. Aí tem gente que fala assim, é mensagem de transmissão. Às vezes não é, às vezes é. Aí tem esse costume, a pessoa aí fica me tacando pedra. Obreiro, você me manda uma mensagenzinha e tal. Eu falei, uma hora Deus vai te usar nessas mensagenzinhas, tu vai ver. Aí teve um irmão um dia que mandou uma mensagem, que ele falou assim, pô, obreiro, vou tentar reproduzir isso na minha vida. Reproduziu. Irmãos, a pessoa que recebeu a mensagem desse irmão começou a chorar, falou, essa era a mensagem que eu estava precisando nessa semana. Mas tudo porque um dia ela estava tacando pedra em mim, porque eu gosto de mandar mensagem. Mas não é mensagem de vovó não, aquele sol, Deus abençoe sua semana, aí um leão passeando, folha crescendo. Não é esse tipo de mensagem que eu mando, irmãos. Eu estou com meus 30, mas ainda estou com a minha integridade preservada ainda. Nem é aquele texto de grupo de família, não. Deus abençoe sua vida, e lá embaixo assim, uma florzinha. Não é isso. É texto que você manda direcionado pelo Espírito Santo. Que você fala, irmãos, às vezes eu falo assim, Senhor, me dá uma palavra para eu dar para essa pessoa nessa semana. E eu envio. Às vezes só sai um amém. Mas tem vezes que a pessoa manda uma carinha de choro. Tem vezes que a pessoa fala assim, era o que eu estava precisando. E até se mandar um amém, eu já estou feliz. O que importa é ser um instrumento nas mãos do Senhor. E esse tem que ser o seu desejo também. E a Bíblia diz, 2 Timóteo 2:2, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste. Isso é Paulo falando para quem, irmãos? Para Timóteo. Ele falou assim, o que você ouviu de mim, entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem outros. Paulo está falando assim, o que você ouviu de mim, você aprendeu, transmite para outros homens que são fiéis também. A liderança é assim. Todo líder ele começa a liderar, obviamente, porque ele crê no chamado à parte de Deus,
crê que é isso que ele deve fazer, mas é porque um dia ele olhou um líder dele e falou assim: gostei, quero liderar também. Pode ser que essa seja a experiência de alguém aqui. Quero liderar. Não deve ser a motivação principal, mas é uma bênção também. Amém? Glória a Deus. Isso é bênção. Mas olha só, não adianta você ser somente a pessoa que recebe, você tem que transmitir. Amém? Transmitir, você tem que fluir na vida de outras pessoas. É isso que Paulo está falando. Aquilo que de mim ouviste, transmite a homens fiéis, pessoas que possam ensinar a outros, sentar, bater papo. Eu fiz uma experiência agora no período de casa de paz, aqui no prédio, alguns irmãos aqui, fiz liderança intensiva. Toda quarta-feira eu estava aqui com eles, toda quarta, ensinando tudo a respeito de liderança. E assim, depois o testemunho foi uma bênção. Irmão que chegou e falou para mim: obreiro, é bênção ter que fazer isso, mas olha só, é muito bênção também você transmitir isso a outras pessoas. Amém? E é sobre isso que eu quero falar no terceiro ponto. Preste atenção. Olha só, agora chega um dos cernes da mensagem dessa noite, que é uma parte da mensagem que poucas pessoas dão amém. Decida sofrer pelo Evangelho e por seguir ao nosso Senhor Jesus. Quando a gente fala de sofrer, já tem gente que começa a se contorcer. Entende? Começa a se contorcer. É gente que já fala assim: não, por que tem que sofrer se eu já estou na graça? Na graça de Deus não precisa disso. Eu não sei você, mas meu corpo não gosta de jejuar, mas eu tenho que jejuar. Está entendendo? Tem que jejuar. O meu corpo à noite não quer orar, e nem de manhãzinha, mas eu tenho que orar. Está entendendo? O meu corpo num belo sábado à noite queria estar em casa deitado, tranquilinho, com um colchãozinho fininho, mas olha só, meu espírito quer adorar o Senhor. Na quinta-feira, às vezes, o meu corpo está tão cansado que eu falo assim: não, eu não vou visitar, vou ficar em casa. Mas o meu espírito fala assim: vai lá no Blitz Radical visitar 3 células, 4 células. Às vezes isso acontece com você. Lá na sua célula, tem dia que você vai, mas você fala assim: Senhor, eu vou. E acredita, até assim Deus vai usar a sua vida. Até assim. Olha o que a palavra de Deus diz, presta atenção. 2 Timóteo 2,3. O primeiro texto já fala aqui: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. A Bíblia começa o texto como, irmãos? Sofre. Olha só, presta atenção. Paulo não está falando assim: você vai ter uma vida mansa e suave. Não, ele está falando assim: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Presta atenção, irmãos, de maneira individual eu quero falar isso. Alguns aqui vão passar por sofrimentos que você vai olhar para o outro, ele não vai estar sofrendo. Coisas que você vai ser perseguido, o outro não vai ser perseguido. Você tem que estar consciente da sua identidade, do chamado de Deus para a sua vida. Eu lembro até hoje, o pessoal tudo tacando pedra em mim, porque um dia eu falei assim: vou me relacionar, eu vou dar o meu primeiro beijo no altar. Começaram a me perseguir no quartel, antiquado, bobo, idiotice. Eu lembro até hoje. Um crente só que falou legal, e nem para me apoiar, só falou legal mesmo, e é para você, é para mim isso não. No dia do casamento, todos estavam lá batendo palma e falando: que bonito, hein? Foi diferente. Falei: fariseu. Estava me tacando pedra. Hoje eu estou colhendo frutos de coisas que eu sofri há muito tempo atrás, por ser perseguido, porque tive clareza de uma visão que Deus me deu. Às vezes você vai ser perseguido na escola, na faculdade, na sua rua. Vai ser perseguido porque todo sábado e todo domingo você fala assim: tem culto. É uma perseguição. Não pode faltar uma vez, não? Aí tu vai perguntar para a pessoa se ela falta compromisso. Ela não falta, mas ela quer que você falte. Está entendendo? E aí é um tipo de sofrimento. Você começa a se enquadrar ali. Sofre, pois, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E eu quero falar para vocês, irmãos, olha só, presta atenção. Às vezes você vai sofrer, mas olha só, esse sofrimento vai produzir um peso de glória na sua vida.
glória que vai se manifestar. Sabe o que às vezes eu falo para você, porque eu tenho discernimento de espírito. Tem gente que ora, eu falo assim, tem peso de glória. Tem gente que ora que você sabe, a pessoa, é aquela oração que você fala assim, faltou algo, não tem aquela, tá entendendo? Mas aquela pessoa que orou é aquela pessoa que toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta está lá no quarto, ó, chorando diante do Senhor. Obreiro, mas não é graça, mas a graça não te qualifica a você destituir de uma vida com Deus. A graça vai fazer com que você seja mais apaixonado pelo Senhor. Porque quanto mais você vê a graça, mais você fica assim, Senhor, eu preciso de mais. Eu preciso de mais, eu sou inqualificável. Eu sou uma pessoa que tem limitações. Eu preciso de mais do Senhor. Mas em contrapartida tem gente que não. Tem líder, olha só, que ele fala assim, eu preciso jejuar os 21 dias. Fala assim, o que você acha? Você precisa jejuar? Passou agora há pouco tempo, né? 21 dias que a gente estava lá orando, fazendo live de manhã e à noite. Aí de manhã, irmãos, deixa eu falar para você, não sei como é que foi nos outros prédios. De manhã aparecia um ou outro, 6 horas da manhã. Aí tu manda mensagem, cadê você na live? Pô, obreiro, eu estava orando sozinho no meu quarto. Olha, irmão, eu nasci ontem. Aí no outro dia de novo, cadê você lá na oração de 6 horas? Pô, obreiro, eu estava cansadão, fui dormir 2, 3 horas. Estava fazendo o quê, irmão? Estava orando, lendo a Bíblia 2, 3 horas. Tá entendendo? Aí eu falo para você, eu não sou, olha só, eu falo para você, tô falando para você entender, eu não sou obrigado, mas olha só, a minha paixão me compus a fazer isso. Às vezes você vai compreender, presta atenção, que você vai liberar umas palavras de Deus lá na sua rede social, vai ser levado para locais que Deus vai te levar para ministrar a palavra para algumas pessoas, e a pessoa vai falar assim, para que isso tudo? Para que isso? Consagrar a juventude, a adolescência ao Senhor. E eu falo para você, é a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo, ainda faria com mais intensidade, dedicaria mais ainda ao Senhor. Mas agora eu estou passando por outro momento da minha vida, e eu estou aconselhando você a entender que às vezes, com 13, 14, 15 anos, você vai ser perseguido, principalmente na cultura que a gente vive hoje em dia. Crente extremista, é isso e tal, aquilo. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. O mundo vai de mal a pior, não espere que as coisas melhorem não. O mundo não vai melhorar, mas a igreja vai de glória em glória. Está entendendo? A palavra de Deus diz a respeito de sofrimento, olha só, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. O que diz agora, irmãos? Que o quê? Que o quê, irmãos? Apresenteis os vossos corpos como o quê? Essa palavra aqui, irmãos, é a crucial. Sacrifício. Quando você ouve essa palavra, você pensa o quê? Morte. Concorda comigo? Sacrifício. Sacrifício é morte. Está entendendo? A Bíblia diz, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas olha só, é sacrifício. Para você é um sacrifício, mas para Deus é agradável. Agora vamos lá, você vai ficar com o quê? Com o que o seu corpo quer ou com o que o Senhor quer da sua vida? Está entendendo? Porque às vezes você fala assim, jejuar, não quero jejuar. Sim, eu falo abertamente para os irmãos, se você não quiser jejuar, ok. Mas olha só, quem jejua vai experimentar de um poder de glória maior, de um poder de revelação maior, porque ele vai estar com uma sensibilidade muito palpável ao Espírito. Tem gente que começa a jejuar, eu acredito que a maioria é assim, começa a jejuar, parece que você está ligado no Wi-Fi 24 horas com o Espírito. Você sai na rua, dá uma palavra para uma pessoa, manda um texto, Deus te lembra de uma pessoa que você tem que ligar. É porque isso tem o Espírito Santo, quando você está jejuando, não é que ele se torna mais próximo, porque ele já está dentro de você, mas a sua sensibilidade aumenta. Está entendendo? Mas a Bíblia está falando sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje eu quero falar para você, você está disposto a ter uma vida como um sacrifício ao Senhor? Eu não estou falando isso aqui, irmãos, como uma frase de efeito não, estou falando sério. Você precisa estar disposto a ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Às vezes alguns aqui vão ter lá
Os irmãos falam assim: obreiro, eu quero tanto dar aula, um exemplo, nos cursos bíblicos. Quem dá aula no curso sabe muito bem, durante a semana tem que se preparar. Você não pega a aula, vai lá e do nada dá aula. Não, se prepara o conteúdo, ora pela aula, manda mensagem para os alunos. Esse é o preço. Outros não vão pagar esse preço, mas você vai pagar. Aí você fala assim: eu quero uma célula que flua. Tem célula que você pisa, o ambiente já está permeado pela presença. Mas você vai ver, é a graça de Deus, mas é fruto de um líder que tem uma vida dedicada ao Senhor. É um líder que ele não se prepara só no momento da célula. Lá na hora da célula ele está lá. Gente, estou pegando aqui, ainda faz questão de falar. Eu não li muito suprimento, mas quando fala assim eu já sei. Tem alguma coisa de errado. Está entendendo? Mas olha só, tem aquele líder que ele prepara, ora até pela cadeira da célula. Senhor, quem sentar aqui vai sentir a sua presença. Quem sentar aqui, Senhor, vai ter uma experiência com a tua palavra. Eu já vi muito líder fazendo isso. Inclusive, eu já fiz muito. Às vezes não tinha ninguém sentado, mas eu estava profetizando. Falou assim: um dia alguém vai sentar aí. Passava uma semana, duas, uma hora alguém sentava. Sabe o que é isso? É você ter sensibilidade a reconhecer que você precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas isso só acontece com quem está disposto a pagar o preço. E olha só, vou te falar uma coisa aqui. Quando você fala pagar o preço, o pessoal já começa a pensar assim: a gente não está na graça? Mas a graça, ela te qualifica a pagar o preço. Está entendendo? E olha só, esse texto aqui você conhece da palavra de Deus. Talvez seja um dos textos mais conhecidos. João 12, 24, Jesus falando aos discípulos: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra, o que, irmão? Está escrito agora? Não o que? Morrer. Não é, olha só, não é não sofrer, é não morrer. Você não entra na equação. Você já está morto na equação. O seu eu já está crucificado. Já não é você quem vive, mas é Cristo vivendo através de você. E olha só, não é frase de Facebook não, é Gálatas, tá? Não é frase de efeito não. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí pisa no pé. Tu tá maluco pisar no meu pé aqui? É gente que é assim. Vai chamar a atenção da pessoa, falando: é porque você fez isso aqui. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Aí depois vem aqui para o momento do louvor: já não sou eu quem vive. Bonitinho cantar, né? Mas olha só, não é bonitinho só cantar não. É bonitinho viver. Na hora que a pessoa dá um tapa, a Bíblia diz o quê? Oferece a outra face. Tem gente que entende assim: dá na outra face. Eu falo assim: irmão, não é isso que está escrito não. Oferece a outra face. Está entendendo? Olha só, a Bíblia diz assim: se pegarem a sua túnica, nesse momento, a sua capa, dá tudo logo. Mas tem gente que não, quer reagir. Quem você pensa que é? Eu não levo o desaforo para casa. Tem um momento da minha vida que eu falo assim: irmão, não vou nem falar nada. Vou deixar que o Espírito toque no coração. Deixa que o Espírito fale. Porque se eu falar, é justiça própria minha. E a Bíblia está falando o quê? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, olha o que a Bíblia diz: fica ele o quê? Só. Eu não quero ficar só. No dia que eu for, eu quero que o testemunho lá em cima do meu caixão seja assim: era como uma vela que enquanto se apagava dava luz àqueles que estavam ao redor. Até for velho, fico falando assim: Senhor, conserva, faz os meus pés ágeis como a corça. Que enquanto eu estiver envelhecendo, pode ser que eu fique careca, calvo. Acontece, é fruto da vida. Esses dias eu quase chorei, porque eu comecei a achar cabelo branco em mim. Falei: Senhor. Aí o Espírito falou: tu já tem 30 anos já, cara. Não parece, mas tem. Mas é interessante, tem gente que com 15 não tem o vigor de um irmão que tem 45. Tem irmão que tem 40, que eu falo assim: irmão tem mais vigor que o irmão que tem 13. Fala para pular: tô cansadão. De quê? Poxa, acordei meio-dia. Assim: irmão, visitou a cela essa semana? Poxa, estava cansadão, obreiro. O que tu fez no dia? Estava de férias, né? Pô, sabe como é que é, né, obreiro? E de manhã? Pô, de manhã nem teve manhã. Foi 2 horas da tarde que eu acordei.
Esse irmão está cansado de quê? Aí eu falo assim, se você não tem disposição nem de levantar da sua cama, eu vou falar para você com todo amor e carinho, você não vai participar de uma geração que ganha as pessoas para Jesus. Se a sua disposição é limitada a você, não, é porque dor nas costas, artrite, artrose. Eu falo, irmão, tu tem 15 anos, tem nada disso. Tem nada, teu corpo está santo. Vou falar para todos vocês aqui, vocês são saudáveis, todos. Tem pique, tá entendendo? Pessoal, fui lá em Realengo semana passada, domingo, o nascimento da minha filha foi sábado. Pessoal, obreiro, tá aí no ministério? Eu falei, tô. É minha filha, eu amo, mas tô lá e vou ministrar. Poxa, mas não quis nem passar um tempo com ela, passei um pouquinho. E amanhã eu passo de novo. Mas se eu não tiver disposição, eu falo com muito amor e carinho, para renunciar a minha filha, eu não sou digno de ser discípulo de Cristo. Amo muito. Nasceu semana passada. Aí você fala, obreiro, que discurso é esse? Olha só, o melhor presente que eu posso dar para ela é eu amar o Senhor mais do que ela. Isso só mostra que meu coração pertence a Ele. Está entendendo? Eu sei que é duro você ouvir isso. Tem gente que vai falar assim, que pai é esse? É o modelo de pai que eu quero ser. Está entendendo? E eu vou falar para você, preste atenção. A Bíblia está falando, se o grão de trigo não cair, ele vai ficar só. Mas olha só, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai ser o grão que vai cair e vai produzir muitos frutos. Mas olha só, para o grão cair, a Bíblia diz que ele tem que o quê? Morrer. Aí vem a parte que muita gente não fala amém. Quando eu falei que vai produzir fruto, todo mundo, amém, obreiro, aleluia, as nações são minhas. Aí eu falei assim, vai ter que morrer. Amém, né? É outra parte, né? Esqueci da outra parte da faca, obreiro. A outra parte diz que tem que morrer. Não é só bom ganhar. Não é só bom naquele dia você colocar a coroa e ouvir assim, servo bom e fiel, serva boa e fiel, entre nos aposentos do seu Senhor e aproveita. Mas olha só, isso é fruto de uma vida com Deus nessa geração. São muitos e muitos anos você caminhando com o Senhor, sustentando. A Bíblia diz que Enoque, olha só, presta atenção, Enoque andou com Deus, e a Bíblia diz, e ele já não era. Chegou um momento que Deus falou assim, Enoque, você não faz mais parte desse mundo, vamos comigo. Aí você pensa, mas antigamente não tinha WhatsApp, antigamente não tinha Instagram, antigamente não tinha perseguição por gênero. Irmãos, a Bíblia diz que antigamente, nos tempos de Enoque, foi próximo ao tempo de Noé. Um dilúvio veio e matou todo mundo. Era uma geração pervertida, mas Enoque e Noé andaram com Deus. A gente não está vivendo um tempo diferente. A gente está vivendo uma geração, eu falo para você, com muita convicção, uma geração que não é vocês que estão aqui, mas é pervertida. Você está aqui sentado ouvindo a palavra, tem gente que está indo, não quer nem saber que horas vai chegar em casa, nem tem hora para chegar. Mas olha só, ao mesmo tempo que tem uma geração fazendo isso, Deus está levantando uma geração que alguns aqui vão estar retornando para casa. Preste atenção, você vai falar com pessoas que estão indo e nem estão pensando em voltar, estão pensando em se matar, em dar cabo da vida. Quando você entrar na van, no ônibus, no carro, no Uber, Deus vai falar assim, fala para ele, fala para ela, que eu tenho uma obra na vida dele. Isso é fruto de sensibilidade ao Senhor. É muito bom falar isso, mas olha só, não acontece da noite para o dia, acontece com uma vida com Deus. E uma vida com Deus requer o quê? Renúncia. Palavras que ninguém gosta: renúncia, morte, sofrimento. Obreiro, mas isso está na graça? Eu acabei de ler para você o texto. Sofre como bom soldado de Cristo as aflições. Eu lembro que quando eu era soldado, tinha dia que era liberado, alguém chamava assim, você não vai não, vai ficar aqui até 10 horas da noite. Você acha que tinha como eu falar que não? Alguns aqui nunca serviram, mas não tem como falar que não. Se você falar que não, ele vai falar assim, é que você não quer ficar, então tem uma coisa chamada cadeia lá no final, você pode entrar lá. Agora eu vou falar outra parte para você. Deus não te coloca numa cadeia, mas se você for um bom servo, você vai ter a orelha furada e vai andar com ele nessa geração. Os servos da orelha furada são aqueles que depois que o Senhor fala assim, você pode ir, ele fala assim, mas eu quero continuar. Fura minha orelha que eu quero continuar com o Senhor. Amém? Recline sua cabeça nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, nós cremos na sua palavra, cremos em Ti. E nesse momento, Senhor, nós queremos estar dispostos a pagar um preço.
andar com o Senhor nessa geração. Eu quero pedir para que cada irmão aqui presente seja usado para transmitir a sua palavra, o evangelho da graça, mas que também eles reconheçam que há um preço, há uma renúncia, e uma geração só se levanta disposta a pagar esse preço. Porque, Senhor, se nós cairmos na terra e morrermos, Senhor, nós iremos produzir frutos. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo dos radicais livres. Nós queremos estar dispostos, Senhor, a nos próximos cultos, encontros, eventos, trazer pessoas até o Senhor, apresentá-las ao Teu Evangelho, falarmos da graça de Deus. É o que nós declaramos nesse. Mas olha só, além disso, eu quero que você entenda uma coisa. Olha o discurso de Jesus, Lucas capítulo 9, versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha o que Jesus diz, olha só: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Imagine Jesus dando esse discurso hoje em dia, irmãos. Você falando: Senhor, Jesus, eu quero ser o seu discipulado. Jesus, está disposto a não reclinar nem a sua cabeça? Hoje a gente vai andar aqui no Renascer, depois a gente vai lá na Taquara, depois a gente vai lá nas Américas, vamos dar um rolê pro Realengo, depois a gente vai lá em Caxias, Copacabana. Esse é o discurso de Jesus. Ele falou: ó, todo mundo tem onde reclinar a cabeça, mas o Filho do Homem não tem. Esse é o discurso para quem está disposto a pagar um preço. Mas não somente isso, olha só. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. O pai dele estava o quê, gente? Morto. Olha o que Jesus fala. Jesus lhe observou e disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino dos céus. Imagina isso hoje em dia, gente. Eu não vou nem dar o exemplo de ninguém aqui. Fulano vem aqui na frente: eu quero te seguir. Aí vem Jesus e fala assim: você quer me seguir mesmo? Ele falou: é, Senhor, eu quero, mas deixa eu enterrar só o meu tio que morreu semana passada, meu pai, minha mãe. Jesus fala assim: deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Esse é o discurso. E olha só, esse é um preço que somente um discípulo mesmo está disposto a pagar. Por isso que todos esses daqui no discurso, todos eles foram embora, mas ninguém quer pagar o preço. Está entendendo? Essa é a verdade. E ó, isso era no tempo de Jesus, mas eu vou falar para você, hoje em dia não muda não. Muita gente quer o bônus, mas ninguém quer o ônus não. O pessoal quer o bônus, mas o ônus de pagar o preço ninguém quer. Final do ano é engraçado, tem evento para líder, todo mundo vira líder. Virei líder essa semana. Obreiro, eu vou ganhar 5 pessoas ali agora. Falei: irmão, já? E fala: agora eu sou líder, obreiro. Sou líder, não está vendo não? Eu boto até camisa de líder. Sai na rua, vem no apelo, vem aqui na frente. O pastor chama os líderes, espuma o peito. Aí chega em janeiro, já não é mais líder. Por quê? Ele queria o bônus lá de participar do evento, mas não queria o quê? O ônus de pagar o preço durante um ano. Por isso que eu bato muita palma para quem? Para quem durante anos e anos está fazendo a mesma coisa. Pessoas que passam ano, voltando, a pessoa está lá. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E está lá. E daqui a 6 anos, se Jesus não voltar, a pessoa vai estar lá, cantando no louvor. Amém? Os irmãos do louvor. Eu não tenho muito aqui o talento do pastor William. Quando ele veio dar a palavra, ele já veio cantando. Eu falei assim: vou tentar isso. Eu falei: Senhor, esse preço eu não quero pagar. Esse preço o Senhor vai ter que, naquele grito, falar: servo mau e fiel. Infiel, tá vendo? Não pagou o preço. Mas amém, eu estou pronto para isso. Mas eu quero falar para você, olha só, esteja disposto a pagar o preço como discípulo. E eu quero aqui para a parte final falar com você: cuidado para não se embaraçar com as coisas dessa vida, que essa é a maior armadilha que os jovens caem. Isso aqui, embaraçar. Olha só, 2 Timóteo 2, 4 e 5, olha só: ninguém que milita se embaraça com o quê, irmãos? Com negócios dessa vida. A Bíblia está falando: ninguém que milita, militar é o quê? É estar arregimentado no exército. Se você milita, a Bíblia está falando, se embaraça com o negócio dessa vida. Por quê? Olha lá: a fim de agradar aquele que o alistou. Presta atenção, quantos foram alistados pelo Senhor, irmãos?
Levanta a mão, você foi alistado pelo Senhor? Você pode falar assim, não sou líder. Mas olha só, não é só líder que é regimentado não. Tem membro que ganha muita gente, que se bobear ganha mais do que líder. E tem gente que se acha que é líder, mas não é líder. Ele só tem o nome de líder. Mas a Bíblia está falando que, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Presta atenção no que eu quero te dizer. O maior perigo dessa geração é se embaraçar com as coisas dessa vida. A gente fala durante muitos anos, é o crente Raimundo, um pé na igreja, o outro aonde? No mundo. É gente que o corpo está aqui, não é real live, mas a cabeça está lá fora. O que eu vou fazer depois do culto? Vigia, varão, cuidado. Pode sair na comunhão, mas cuidado com a comunhão. Está entendendo? Não se assente na roda dos escarnecedores. Obreiro, mas eu estava querendo comer uma picanha. Pode então. Está entendendo? Amém? A Bíblia está falando, ninguém que milita se embaraça com coisas dessa vida. E eu posso falar para você com propriedade. Durante 8 anos da minha vida eu servi o exército. E eu falo para você, muitas vezes eu queria voltar para casa para se embaraçar com as coisas da vida, mas não podia, porque eu estava lá dentro. E estando lá dentro, eu tenho que estar integralmente lá dentro. Não posso estar lá dentro, imagine, eu lá no campo de batalha, pensando nas outras coisas. Tem gente que está assim, liderando, mas pensando nas coisas do mundo. O corpo está lá na célula, mas a cabeça está lá no mundo. Está entendendo? E não quer dizer, olha só, não vou falar para você com muito cuidado não, mas ó, tem gente que está no mundo e ela está lá no mundo, mas tem gente que pensa que não está no mundo, mas está no mundo. Tá? Sabe por quê? Porque já começou a se embaraçar com as coisas da vida. Está lá regimentada nas coisas da vida. E ela esqueceu o quê? De agradar aquele que alistou ela no exército. Está entendendo? Eu sei que vai ter muita gente que depois vai tacar pedra em mim por causa dessa mensagem, mas é a verdade, está escrito na palavra de Deus. Gente que se embaraça. Olha o que a Bíblia diz, olha só. Tiago 4,4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o que, irmãos? Inimigo de Deus. Não tem meio termo. Eu não estou disposto a agradar o mundo, mas tem gente que quer ser o último biscoito do pacote, o mais recheado. Não, tem, olha só, obreiro, veja lá, hoje em dia tem que ser mais relax. Meu irmão, Jesus não foi relax, Jesus foi radical. Jesus chutava o balde mesmo, e no bom sentido. Era íntegro naquilo que fazia, e quando era para posicionar, posicionava. Não era meio termo. Qual o problema hoje? É muita gente que é igual a Odisseia, não é quente, nem é frio, é morno. É crente que está ali no meio termo. Está assim, não, é porque, vamos ver, né, obreiro? Não, é porque vai ter um evento 5 dias. 5 dias? Aí vai chamar 5 dias para passar num resort, piscina, tudo liberado? Mudou já. E eu não vou falar que mundo, olha só, mundo não é só bebida, não é só isso não, presta atenção. Mundo é tudo aquilo que esfria o seu amor por Deus. Esfriou, é mundo. Esse sistema caído. Às vezes você fala assim, não tenho mais. O coração já está embaraçado com as coisas da vida. Começou a pensar em outras coisas. E aí o Senhor foi perdendo o quê? O tempo ali. Já não tem o Senhor na equação. Essa mensagem é para você. Não se embarace com coisas dessa vida. Estou falando para você, mas eu mesmo tenho que me atentar a isso. Não é uma mensagem somente para você, é uma mensagem que eu tenho que prestar atenção, para eu não me embaraçar com coisas dessa vida. Porque já vi muitos no campo de batalha, que nem a peça aqui, caindo. Mas ele caía e não se levantava para continuar. Ele olhava e falava assim, não é para mim não, saber? Se afastou, foi, sumiu. E eu quero terminar essa noite dizendo isso para você. Lute segundo as normas para receber a coroa da vida. É muito bom você olhar o pódio, né? Ano que vem vai ter Olimpíadas. Todo mundo sabe, né? Olhar o pódio, ver lá o primeiro lugar. Mas olha só, ninguém sabe quantas vezes aquela pessoa que estava em primeiro lugar sofreu, teve que pagar o preço. Um grande atletista, ele falou uma vez, um grande atleta, ele falou uma vez: as pessoas querem treinar 5 vezes e obter o resultado que eu, durante anos da minha vida, eu tive que abdicar, pagar o preço. Tem gente que é assim.
ela não milita legitimamente. Eu gosto muito, sabe do quê? Presta atenção aqui em mim. Eu gosto muito de luta. Muito, muito. Gosto de ver. Sei o meu limite, mas olha só. Você sabia que qualquer atleta que não milita legitimamente, ele não vai ser coroado? Baixinho aí. Olha só. Qualquer atleta que não milita legitimamente, ele não vai ser coroado. Tem uma coisa chamada, sabe o quê? Doping. Alguém já ouviu falar nisso? Aí tem gente que vai lá, ganha o pódio, mas olha só, quando está lá no pódio, a gente viu lá no doping. Você não vai ser coroado. Perdeu a posição. Por quê? Porque não militou legitimamente. Está entendendo? É gente que não entendeu que em um momento, 2 Coríntios 5,10 diz isso: todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. Todos nós aqui, ó. Cada um vai receber segundo as suas obras. Uns aqui naquele grande dia, essa mensagem para você. Aquele grande dia o Senhor vai falar assim: toma a sua coroa com diamantes, vai para os aposentos do seu Senhor. E aí vai ter o momento de você olhar para o lado e ver um lá com vários diamantes, mas vai ter gente que vai ter um pouquinho menos. Por quê? Ela foi disciplinada segundo aquilo que ela fez por meio do corpo. E eu quero falar para você, preste atenção, milite corretamente nessa geração. Entenda aquilo que o Espírito Santo está querendo te mover. Tenha sensibilidade, para que naquele grande dia você fale para o Senhor: Senhor, tudo que era para eu fazer, que o Senhor me falou para fazer, eu fiz. Eis-me aqui. Fique de pé nesse momento. Eu acredito que o Espírito Santo, ele quer mostrar para você que, por mais que exista um preço, por mais que exista uma coroa, você precisa ter sensibilidade para nesse tempo responder ao Senhor. Irmãos, nessa noite Deus vai chamar muitos jovens aqui para ter uma vida consagrada ao Senhor, uma vida dedicada ao Senhor. Fala: Senhor, eu estou disposto, eu estou disposta. Mas olha só, a minha mensagem aqui, olha só, a minha mensagem aqui para você não é uma mensagem de conforto. A minha mensagem é para você reconhecer o preço que tem que ser pago. Você fala assim: Senhor, eu reconheço que eu tenho que ser o grão que cai, morre, mas produz fruto. Eu reconheço, Senhor, que por mais que ande contigo nessa geração, em algum momento vão ter sofrimentos, porque um bom soldado que milita, ele vai sofrer aflições, mas eu quero a glória naquele grande dia. Feche seus olhos nesse momento.